Mais uma vez, boa noite, igreja. A paz do Senhor. Que Deus nos abençoe essa noite com a palavra dele. Para mim é sempre um privilégio poder falar de Deus e do amor de Deus com os irmãos, compartilhar com os irmãos o que Deus fez, tem feito e há de fazer em nossas vidas. Eu tenho visto, e eu acho que todos os irmãos têm visto, muita discussão, eu falo em relação à igreja mesmo, sabe? Igreja discutindo com igreja, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E aí eu fico pensando, cara, o que nós mostramos, nós cristãos mostramos com tudo isso, né? E lendo a palavra de Deus e meditando e no contexto que nós estamos vivendo, eu entendi e eu percebi que não é essa a vontade de Deus. Porque desde o princípio a vontade de Deus sempre foi de unidade. A vontade de Deus sempre foi de harmonia. Não é que nós temos que pensar igual, sabe? Nós podemos pensar diferente. E é até bom isso. O que não é legal é essa contenda no meio, essas picuinhas no meio dos cristãos, no meio da igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 133. Que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali, pega esse trechinho, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então essa questão de unidade sempre foi a vontade de Deus, que nós andemos em unidade, em união, em harmonia. Só que para entender um pouco esse salmo, eu vou falar um pouco do contexto em que ele foi escrito. E ele foi escrito um tempo anterior, de muita guerra, de muita contenda e desunião. E isso com o povo de Deus. O povo de Deus vivia dessa forma, sabe? No tempo dos juízes, cada um pensava de um jeito. Então as tribos, cada um tinha o seu juiz e o seu, que determinava as regras, né? E os caras, cada um fazia do seu jeito. Cada um fazia do seu jeito. E aí então, vou acelerar, porque esse é só um comecinho. Então vem o rei Davi. O rei Davi, ele é ungido a rei. E aí começa a guerra. O rei Davi da tribo de Judá com as outras tribos.
E aquela bagunça, pensa numa bagunça, pensa numa coisa horrível. Cada um queria fazer do seu jeito. E então a guerra, é uma guerra muito sangrenta, isso, gente, do povo de Deus. Então o rei Davi vence. E aí ele escreve esse salmo. Esse salmo ele é escrito e aí o rei Davi determina um lugar para a adoração do Senhor, onde o Senhor deveria ser adorado, seria em Jerusalém. Então as tribos saíam e se reuniam num templo de adoração em Jerusalém. E durante o caminho, eles cantavam para encorajar, para louvar a Deus, agradecer, porque até que enfim eles estavam vivendo um tempo de união, um tempo onde os irmãos viviam em união. Só que aqui você vê, no versículo 3, como orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Na unidade, na união. Então, quando há união, o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, por que estar unida, a igreja estar unida é tão importante? Porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Enquanto eles estavam vivendo em contenda, as tribos guerreando uma com a outra, não tinha nada de Deus. Espera aí eu estou fora. Mas aí vem o rei Davi, ungido pelo Senhor, e dá uma organizada no negócio. Então essa sempre foi a vontade do Senhor, a união dos irmãos. Eu pego num contexto geral em que nós estamos vivendo, é praticamente uma guerra dos cristãos com cristão. E ali o Senhor não ordena bênção nem vida. Não tem como. Cara, se eu não consigo olhar para o meu irmão com compaixão e com amor, cara, cadê o evangelho? E isso é desde o princípio, gente. O salmo no tempo do rei Davi. Mas aí a gente vamos pegar hoje. E aí vem o Senhor Jesus, descendente de Davi. E qual que é o pensamento do Senhor hoje em relação, vamos pegar nos nossos dias hoje, o que será que o Senhor acha de tudo isso que está acontecendo? E aí nós vamos para palavras do Senhor Jesus, que está em João 17. Então ali nós vamos entender a importância da unidade e por que viver em união com Deus e uns com os outros. Esse texto é uma oração do Senhor. Será que Deus Pai ouviu a oração do Senhor Jesus? Quem acredita nisso? Que Deus Pai ouviu? Só eu? Amém. Esse texto é o Senhor Jesus orando ao Pai,
um pouco antes, no capítulo 16, ele fala sobre, ele faz uma pregação aos discípulos sobre o Pai, dizendo quem é o Pai. Depois você pode ir lá e ver isso aí. E aí no capítulo 17 ele ora ao Pai, e ele diz assim: e Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti, assim como deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. O Senhor Jesus consumou lá na cruz do Calvário, acho que todos lembram, ele disse: está consumado. Então ele cumpriu o propósito que ele veio para fazer. E aí vamos ler o texto inteiro, depois a gente vai para a exposição dele. No versículo 5 diz assim: e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor já estava com o Pai. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, os homens, que ele tinha acabado de falar, porque lhe dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, Jesus dizendo que ora pelos discípulos que estavam ali. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Gente, tem muita gente às vezes confunde essa palavra mundo, né? Às vezes um brinco que uma mulher usa, ou tipo de cabelo que usa. Quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de valores. Não é palpável, sabe? Não é algo... São valores, ideias que contrapõem, ideias que vai de encontro com os valores de Deus. Isso é mundo. Versículo 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, e a tua palavra é verdade. É a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Verdade na palavra.
Eu não rogo somente por estes, aí entra a gente, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E aí entra nós. O versículo 17, ele diz assim, ó: santifica-os na tua verdade. Santifica é outra coisa que às vezes as pessoas confundem um pouco. Ser santo não é, sabe aqueles que anda com um negocinho na cabeça a auréola. Não, ser santo, santo significa separado. Então Jesus está dizendo assim, ó: separa na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então separa na palavra de Deus. Por eles eu me santifico, ele diz, eu me separo a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Então santidade, separado. Jesus te santifica pela palavra, separado. Ele te separa para Ele. E aí versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então assim, a importância da unidade. Jesus ele diz assim, em oração ele diz: eu peço para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, da mesma forma, ser um, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então Pai e Filho em unidade perfeita, em harmonia perfeita. E ele diz que essa harmonia tem que ser a mesma harmonia do Pai e Filho, tem que ser entre nós. E aí a gente volta lá no comecinho, onde a gente leu os Salmos. Ali, o que acontece ali, no meio da unidade? Ali, o Senhor vem com vida. E outra coisa muito importante aqui nesse texto, que diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo, ele vai olhar para nós e ele só vai ver Jesus se nós formos um. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Jesus está sempre batendo na tecla de unidade, unidade, unidade. Assim como eu disse no começo, nós não precisamos pensar igual. Mas eu dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão que está aqui, que eu sou mentiroso. Nós temos que ser conhecidos, nós cristãos, nós temos que ser conhecidos pelo amor. A igreja, ela precisa ser conhecida pelo amor. Sabe aquele cara que está lá fora e que não quer nada com a vida, e que às vezes a gente olha e despreza? Sabe? Aquele é o alvo da misericórdia de Deus. Foi por ele também que Jesus morreu na cruz do Calvário. E sabe qual a diferença dele e de nós? Nenhuma. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário quando éramos pecadores. Hoje nós somos glorificados pelo Senhor e com um propósito. Qual que é o propósito? Ir atrás destes.
Sabe aquele que ninguém quer? Ele. Mas muitas vezes a gente vai com julgamento, sabe? Não, mas aquele cara ali não quer nada com nada. Nós também não queríamos. E é isso que faz ser misericórdia. E é isso que faz ser compaixão. Versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Nós só seremos perfeitos em unidade se Jesus governar. Fora disso, nós continuaremos com picuinhas, nós continuaremos com coisinhas, sabe, coisinhas de igreja, porque aquela igreja, nós somos formados de uma igreja só, uma igreja, é um corpo de Cristo. Ah, mas eles pensam diferente. Ah, se aquela igreja lá sei lá. Quando Jesus vier buscar, Ele não vem buscar igrejinhas, Ele vem buscar uma igreja. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E ele continua repetindo: o mundo só vai ver Jesus em nós se nós formos unidos nele. Versículo 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, cara, isso é maravilhoso, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus vem e morre na cruz do Calvário e nos compra. Ele nos compra. E aí ele diz assim, ó, sabe esses daí? Eu quero que eles estejam comigo e eles compartilhem comigo da minha glória. A glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais. Gente, isso aqui fala um pouco de eternidade, sabe? A gente fala, não, como que é a eternidade? A gente vai vir lá no céu, flutuando, sei lá, como é que é? Com os anjos cantando, 24 horas cantando, e no meio daquela fumacinha. Chato demais isso, se for isso, 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. E lhe farei conhecer mais. Isso significa eternidade. Nós nunca vamos conhecer Deus, como sempre vai ter algo novo. Então a gente vai estar sempre conhecendo algo novo, sempre sabendo mais de Deus. Imagina como não será isso, cara. Quanta alegria que não terá. Porque hoje o Senhor vem com uma novidade. Eu falo hoje porque assim, o eterno não tem tempo, não tem hoje ou amanhã, Ele né? Não tem tempo. Mas aí o Senhor vem e aí a gente conhece alguma coisa boa, aí Ele vem de novo e a gente conhece algo melhor e algo melhor e algo melhor. Eu lhe fiz 26, eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles. Olha isso. Farei conhecer, para que o amor com que tens me amado, o amor com que tens me amado, o amor de Deus, esteja neles.
Não é o nosso amor, não é segundo o que nós pensamos, é o amor com que tens me amado, o amor de Deus. Estejam neles e eu nele esteja. Neles esteja. Essas palavras de Jesus, essa oração até aqui por enquanto, essas palavras são um convite para que busquemos entender a importância da unidade. Nós, aqui, igreja, com os nossos irmãos na fé, e com o mesmo amor que o Pai ama ao Filho, é esse amor que nós temos que amar os nossos irmãos. E agora vamos entender um pouco como que nós podemos aplicar isso na nossa vida e fortalecer a nossa caminhada com Deus. É que na verdade esse texto ele fala por si só. Esse texto você não precisa, a exposição dele tem algumas coisas nas entrelinhas, mas ele praticamente fala, ele diz o que ele quer, ele fala o que ele quer falar. E é claro para entender. E a palavra de Deus, gente, tem que ser assim, sabe? Você não pode pegar um texto, porque tem gente que faz isso. Eu já fiz. Tá aqui a Bíblia, né? Aí, como a Bíblia fosse aquelas livrinho da sorte, sabe? Eu abro aqui, aí eu clico lá no versículo. Eu tinha um negocinho daquele lá do papelzinho, sabe? E aí tirava. Quando era coisa, e só tinha coisa boa, né? Ali só tinha coisa boa, né? Aí você vai lá e abre a Bíblia e aí está lá, o Senhor vai falar comigo. Aí o salário do pecado é a morte. Opa, isso aí não é para mim não. Isso aí não. Esse texto ele começa o Senhor no capítulo 16, o Senhor está falando aos discípulos sobre o Pai, para que os discípulos conheçam o Pai. E aí o filho ora ao Pai dizendo: eu tenho uma comunhão perfeita com o Pai. E essa mesma comunhão que eu tenho com o Pai que vocês devem ter, para que o mundo te conheça, para que o mundo saiba que eu fui enviado pelo Pai. Mas no versículo 16, põe o capítulo 16, o verso 33, por favor. Um pouco antes o Senhor Jesus ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo, olha aí, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E aí ele vem com a oração e diz: eles não são do mundo, assim como eu também não sou. O que ele diz? Ele diz assim: gente, no mundo é assim, vocês vão passar, mas se vocês estiverem unidos, no meio de vocês, ali haverá vida, e eu estarei ali no meio de vocês. E no comecinho, nós percebemos que no comecinho da oração, Jesus ora por ele mesmo, pelos seus discípulos, né, do momento, e por aqueles que haveriam de crer, somos nós. E com esse relacionamento que o Filho tem com o Pai, eu não sei se vocês pegaram, fala da palavra, ele começa, fala da palavra, nós seremos santificados pela palavra. Quem gosta de ler Bíblia? A Bíblia,
João diz assim: eu sou o verbo que se fez carne e sou Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando. Desde o comecinho dessa oração, o Senhor vem falando de relacionamento. Eu falo muito com meu filho sobre isso, sobre relacionamento com Deus. O Senhor, Ele nos separa para Ele, nos separou para Ele, Ele nos comprou para Ele. Então nós somos dele. E Ele dá algumas diretrizes para que nós possamos vencer este mundo. No mundo tereis aflições, como Ele disse, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a chave é esse relacionamento com Deus. É ler a Bíblia, é orar. Porque assim, como que nós podemos falar para o mundo do amor de Deus? Como que nós podemos falar do amor de Deus para o mundo? Falar o que Deus quer que nós falemos para o mundo? Se a gente não fala, porque a gente fala com Ele, às vezes, né? Vamos dizer assim, às vezes a gente fala. Mas para a gente falar, a gente precisa ouvir o que Ele fala. E aí ele começa ensinando tudo. E aí ele começa orando. E ele diz: vocês precisam ser um, como eu sou um com o Pai. E a união perfeita, no nosso meio, gente, tem que haver perdão, amor. Sabe, eu acho uma coisa assim, do outro mundo, quando alguém cristão diz: eu não vou muito com a cara daquela pessoa lá, sabe? E eu lamento informar, mas você não está vivendo o Evangelho. Você ainda não conheceu o Pai. Assim como o filho pródigo, quando estava o irmão mais velho que tinha se perdido, está voltando. E ele volta, e o filho que está lá junto com o pai, não conhecia o Pai. Porque ele diz assim: você vai fazer uma festa para esse aí que gastou todo o seu dinheiro? E eu estou com você há tanto tempo. E o pai diz assim: se alegra, teu irmão estava morto e reviveu. Então essa pessoa está dentro da casa do Pai. Vamos colocar no contexto igreja. Está dentro da igreja, mas ainda não conheceu o Cristo que salvou, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, o Cristo que nos redimiu dos pecados. Seja um, assim como eu sou um com o Pai, diz o Senhor. E assim o mundo saberá que eu fui enviado pelo Pai. E nós precisamos refletir Jesus. Não é que nós não vamos mais errar, nós vamos errar. Mas nós precisamos confiar que Ele nos separou para Ele. E que é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá a direção para a vida, de como viver essa vida. Nós temos uma promessa futura de estar com Ele. Ele diz assim: Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, com a glória que Tu me deste antes da fundação do mundo. Mas você sabe o que é? É que nós damos muito mais importância para o que nós temos aqui. Nós não conseguimos nos desprender do que nós temos aqui. Sabe, esses dias eu estava meditando sobre esse texto, sobre unidade. E é em tudo isso, gente. É em tudo. Se eu estiver mal com a minha esposa, se eu estiver brigando com a minha esposa,
se a gente tiver com guerrinhas dentro de casa, a família inteira fica mal. Sabe, às vezes quando a gente discute, eu já prometi, falei, cara, nunca mais eu vou discutir. A minha filhinha, ela chora. Por isso que o Senhor vem e Ele diz assim, ó, a unidade perfeita, até que vocês atinjam a unidade perfeita. E Ele começa a falar de como é o relacionamento dele com o Pai. Ah, mas eu não consigo perdoar. Então você precisa rever os seus conceitos em relação ao Evangelho. Os padrões de Deus, o Deus não muda. Essa palavra está consumado. No grego é tetelestai. E tem algumas interpretações para ela. A primeira é quando o pai encarrega o filho de cumprir uma missão, dá uma missão ao filho. E aí o filho vai lá e cumpre essa missão, chega para o pai e diz: tetelestai, cumpri a missão. É a mesma palavra que Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Ele disse: cumpri a missão. E aí hoje Ele nos dá uma missão. A parte mais difícil Ele fez, gente. Seja um, assim como eu sou um com o Pai. E só assim o mundo saberá que eu fui enviado pelo Pai. Então esse texto, essa oração, ela fala da intimidade do filho com o pai. E ela fala que nós temos que ter essa mesma intimidade, essa mesma união, esse relacionamento vivo e ativo com Deus e uns com os outros. Essa é a vontade do Senhor. E aí ele pede: Pai, livra eles do mal. Em oração o Senhor pede: livra eles do mal. Em algumas traduções é mal, outras traduções é maligno. Eu acredito que é mais o maligno mesmo. Livra do maligno. Porque no fundo a nossa luta não é contra carne e sangue. Não adianta a gente ficar apontando quem está lá fora. Quem está lá fora ainda não sabe. O que nós temos que mostrar para eles é o amor. É isso que nós temos que mostrar. É abraçar. É a mesma coisa você querer fiar o evangelho de garganta abaixo de quem não tem compreensão nenhuma. E como que eles vão enxergar isso? Gente, e eu oro sempre para essa igreja e por essa igreja, para que nós sejamos uma igreja que seja conhecida não porque lá tem um avivamento, não, nós temos que ser conhecidos pelo amor. Cara,
Cara, uma igreja avivada, tudo bem, é brinde, sabe? Mas a importância maior é o amor. É como que eu sou em relação àquele que ninguém dá nada por ele. E basicamente é isso que o Senhor quer dizer, que nós devemos praticar o amor mútuo, sabe? Perdoando uns aos outros, mostrando compaixão, estendendo a mão ao necessitado. Nós podemos ser unidos, cristãos unidos, sem necessariamente todo mundo pensar igualzinho. Nós não somos robô. Uma coisa que nós temos que ter é um foco e um propósito. E o propósito é glorificar a Deus. E o alvo chama Jesus Cristo. E à medida que nós vamos vivendo em unidade e com respeito, com amor uns com os outros, o mundo começa a enxergar. Foi assim que Jesus fez. Não tinha mídia na época, não tinha as redes sociais. E ele pegou 12 pessoas, ensinou o que ele fazia. E essas 12 pessoas transformaram o mundo. E o que o Senhor diz nessa noite para a gente é: chega de picuinhas. Chega de não gosto daquele porque ele é assim ou porque ele é assado. Abraça o teu irmão. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você fala, mas eu não consigo amar, peça ao Senhor que Ele te dá. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera que nós nos levantemos e corra em direção a Ele. Oferecendo uma esperança. E nós temos isso, gente. O Senhor Jesus nos deu isso. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. O Senhor Jesus nos convida a entrar em comunhão íntima com o Senhor, com Deus. Assim como Ele fez. E Ele nos convida também a entrar em comunhão uns com os outros, através de oração e de tudo que foi falado. Não dá para viver um evangelho dizendo: isso eu faço, isso eu não faço. Perdoar eu não consigo. Isso aqui eu faço, isso aqui dá para fazer, isso não dá. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito do Senhor. E o Espírito Santo nos fortalece para isso, nos capacita para isso. Unidade, união. Quão bom e agradável que os meus filhos vivam em união. Como óleo que desce pela barba. Tem uma história muito legal sobre esses salmos. Esse óleo é um óleo que o Senhor Ele deu
para Moisés, é um óleo muito especial, assim, sabe? Para Moisés fazer. Então é algo muito precioso. E esse óleo descia, eles colocavam na cabeça e melava tudo, cara, e unia tudo, cara, sabe? E o Senhor derramou esse óleo sobre nós. E somos Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nos uniu. Quando eu falo essas coisas, gente, que no mundo tereis aflições, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não é que eu estou falando, a gente tem que só viver tribulação, só vai viver tribulação. Não é isso. O Senhor, Ele está falando que nós vamos passar por isso. Mas aí Ele também dá a esperança, aí Ele também dá o escape. E o escape é Ele mesmo. Todos nós que estamos aqui nessa noite passamos por alguma coisa, ou estamos passando, ou já passamos por alguma coisa difícil. Todos nós. E a saída é o Senhor, é estar íntimo com o Senhor. Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus que fica contando quantos pecados você vai ter. Se a gente só pegar só um versículo, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário quando ainda éramos pecadores. Mostra que Ele é um Deus bondoso, Ele é um Pai bondoso. Tem alguns que falam como se Deus fosse ficar só esperando a gente pecar para nos castigar. Deus conhece os teus erros, Deus conhece os seus pecados, ocultos ou revelados. Mas ainda assim Ele te chama. Ainda assim Ele tem prazer de te pegar no colo. E dizer: filho, eu sou contigo. Vamos juntos que a gente vai vencer isso aí. E Ele é o único que pode. Então vamos pegar todo esse amor que é derramado sobre nós e vamos derramar sobre aquelas pessoas que precisam, sem olhar quem, sem pré-julgamentos, sem o mais, sabe? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, Ele não falou: mas eles não. E se o teu propósito nessa vida for prosperar de alguma forma, você vai prosperar. Mas tudo o que você fizer, saiba que você vai fazer para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus.
Recapitulando aqui, gente. O Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um. Seja um assim como eu sou um com o Pai, e assim o mundo saberá que eu fui enviado pelo Pai. Que nós sejamos um com o Pai e uns com os outros. Não uma família que ama de palavras, mas uma família que ama em ações e em verdade. Sabe, eu tenho uma irmã que ela passa por períodos de depressão. E quando eu era muito novo, eu julguei muito isso, de que era frescura. Até o dia que eu senti. E Deus, eu tenho certeza que Ele permitiu que eu passasse por tudo que eu passei, para entender que só tem um jeito de sair disso. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Filipenses 4:4 diz assim: perto está o Senhor. Coloca aí, por favor, Vitor. Esse texto aqui é a cura para a depressão. Eu não sei porque o tema foi para isso. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecido por todos. Perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, crises de ansiedade, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Oração que a gente falou. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, alguém já ouviu falar de pensamento positivo? Já, né? Todo mundo. E eu tinha uma resistência sobre isso, sabe? Pensamento positivo. Mas olha o que esse versículo diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Os nossos pensamentos têm que ser ocupados com isso. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E hoje não só o Senhor, mas eu faço um convite a todos. Vamos ser um, para que o mundo saiba que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. E por outro motivo também, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Espero que o Senhor tenha falado com vocês. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, poder falar aquilo que o Senhor já falou antes ao meu coração. Unidade.
Não importa se o mundo está num caos. Nós somos irmãos, nós somos uma família. Nós temos que andar dessa forma e viver dessa forma. Pode colocar de pé no seu lugar para a gente fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Papai, depois de refletir e receber a palavra que é a essência para o Evangelho, para as boas novas, e o Senhor trata isso durante toda a Bíblia. Essa é a mensagem da Bíblia. Os olhos da unidade, o corpo da unidade, os olhos do amor. E além de tudo isso, a prática dessa linda palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. E que possamos juntos aqui compreender e a partir de agora, já exercitar isso. Exercitar dentro da nossa casa, com os cônjuges, filhos, amanhã ao trabalho de cada um, dentro dos ministérios, dentro da comunidade, dentro do dia a dia. Jesus, nos capacite para isso, papai. A vida cristã é uma vida de prática. Possamos olhar com os olhos que o Senhor coloca em nós. Por isso, transforma, Jesus, esse coração nosso. Transforma esse coração a viver essa essência, a praticar a Tua palavra, Jesus. Nos dê esta força e possa ter testemunho de tudo o que o Senhor fez nesse ambiente, nessa noite. No nome poderoso de Jesus Cristo.